Amém? Todos acharam? Isaías capítulo 32, a partir do versículo 1, vamos ler boa parte desse capítulo e em cima dele então vamos trazer a meditação para nós nesta noite. Diz assim: Eis aí está quem reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome, e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Vamos repetir esse versículo? Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Agora lá no versículo 13: Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, o fel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurado vós os que semeais junto a todas as águas, e dai liberdade ao pé do boi e do jumento. Amém? Glória a Deus por esta palavra, meus irmãos. Vamos estar compartilhando uma mensagem que tem como título: A justiça como resultado de um novo tempo. Sabem, meus irmãos, que a gente vai analisando todo o contexto da sociedade, aquilo que está acontecendo, os acontecimentos, e a sensação que a maioria das pessoas tem é que a sociedade ela está cada vez mais decaindo, sobretudo nos conceitos de justiça. E isso é unânime, a maioria das pessoas, elas sempre colocam uma queixa a respeito daquilo que está acontecendo lá fora. E não é de menos, né? Tantas barbaridades, tantas coisas ruins. Graças a Deus, penso eu, que nenhum de nós, em certo sentido, não fomos atingidos, ou talvez fomos atingidos, mas não como essa semana, ouvindo ali a notícia daquele rapaz, e aí eles querem tentar justificar, né, o porquê que bateram nele lá naquele mercado em Porto Alegre, porque não há justificativa para dizer o que fizeram com ele. E isso é apenas um reflexo do que infelizmente tem sido a sociedade, das pessoas que têm perdido o controle emocional, do desvalor da vida, da não valorização mais da vida, onde tirar a vida do outro, matar o outro, é como se você tirasse a vida de qualquer ser vivo. E isso vai causando uma sensação de injustiça para as pessoas. Se de um lado nós percebemos um crescimento, um progresso em muitas áreas, sobretudo nas questões materiais e financeiras, diríamos assim, hoje nós vivemos o que os nossos pais viviam em uma situação muito aquém, mas nas questões morais, nas questões éticas, no valor à vida, a sociedade está decaindo. Amém, irmãos? Infelizmente. Os profetas, meus irmãos, eles surgiram em um tempo na nação de Israel
eles surgiram com um propósito muito específico. Deus levantou estes homens para serem ali o seu porta-voz, serem porta-vozes da sua palavra, porque a nação de Israel, que deveria ser modelo para as demais nações, a nação de Israel que carregava consigo a marca de ser o povo de Deus no Antigo Testamento, de repente a nação de Israel se equiparava às demais ao seu entorno, a respeito de tantas coisas erradas, o pecado, a imoralidade, as injustiças sociais, os comportamentos e as práticas, todas elas destoavam daquilo que Deus tinha deixado através da sua palavra. Quando a gente vai, irmãos, para a lei de Moisés, e por vezes a gente gosta de bater na lei de Moisés, né? A lei de Moisés não é ruim, irmãos, pelo contrário, o apóstolo Paulo mesmo disse, a lei é espiritual, ela é boa, ela é perfeita, mas eu sou carnal. Então não que a lei é ruim, é nós que somos incapazes de cumprir a lei que é boa. É por isso que Jesus Cristo, ele disse que ele veio cumprir a lei e não revogar nenhum i e nenhum tio da lei, porque senão ele ia dizer, olha, eu vou remover isso, eu vou remover aquilo, porque essas coisas da lei não prestam. Não, ele sendo verdadeiramente quem tinha condições de cumprir toda a lei, e é por isso que ele morreu na cruz por nós. Mas por que eu estou falando isso da lei? Eu quero trazer aqui para os irmãos muitos detalhes daquilo que Moisés escreveu a respeito de questões espirituais e questões sociais. Por exemplo, por que Deus instituiu a lei do levirato, irmãos? Que é aquela lei em que uma mulher, se ela viesse a perder o seu marido sem que eles tivessem um filho, a lei do levirato mandava com que o parente mais próximo coabitasse com ela e desse descendente ao falecido. Era uma forma de você manter uma família e de uma família não ser varrida da sociedade. Existia a lei dos respigos, que era uma forma de poder suprir os mais pobres da terra. Existia uma lei específica a respeito da escravidão, quando alguém tinha uma dívida com uma outra pessoa e ela não tinha condições de pagar a sua dívida, ela tinha que se propor a ser escrava daquele a quem ela devia. Mas a lei de Moisés determinava que essa escravidão, né, ou essa forma de pagar na forma de escravidão não poderia durar mais do que 7 anos. Passasse os 7 anos, tinha que romper, e aquele homem se tornava livre novamente. Enfim, são alguns exemplos que Deus, através da lei de Moisés, instituiu a fim de que aquela sociedade fosse uma sociedade justa e igualitária. Amém? Mas de repente, meus irmãos, o povo de Israel não andou conforme a lei assim ordenava. Pelo contrário, a gente quando vai lendo, principalmente os profetas, percebe quantas coisas erradas esses profetas traziam à tona, denunciando as mazelas da sociedade de Israel. E eu queria ler algumas delas aqui no próprio profeta Isaías. Você não precisa ler, não precisa abrir, a fim de que nós possamos ganhar tempo. Olha o que o profeta Isaías diz em um dos seus capítulos, denunciando os erros da sua sociedade. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Numa outra parte ele diz ainda, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pela praça e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e o desaprovou, não haver justiça. Eu quero ainda ler um outro profeta, é o profeta Miqueias, e ele vai denunciar também, ele foi contemporâneo de Isaías, e ele vai dizer em um de seus capítulos a seguinte palavra: pereceu da terra de Israel o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede, as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação e o juiz aceita por suborno.
A grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais reto é o pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creiam no amigo, não confiem no companheiro. Guarde a porta da tua boca aquele que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza a mãe e a filha levanta contra a mãe. O filho despreza o pai e a filha levanta contra a mãe. A nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Esta era a sociedade de Israel, mas esta era a sociedade que deveria ser luz para as nações. Era esta a sociedade que deveria mostrar para os outros povos: aqui existe um Deus de justiça, e nós somos esse povo que vive a justiça de Deus. Mas infelizmente não era esta a realidade. A lei de Moisés, tão justa em todos os seus mandamentos, era descumprida. De repente, quando a lei dizia que não mais do que 7 anos, e ali tinham aqueles que pegavam e tomavam para serem seus escravos a vida toda, aqueles que não alforriavam, aqueles que, enfim, como diz aqui a palavra, juízes que lançavam sentenças por suborno, e a gente diz, parece que só mudaram as épocas, mudaram os lugares, mas a história continua a mesma. Suborno, corrupção, maldade, mentira. Só mudou os tempos, mas a realidade continua a mesma. Quando a gente vai para o Novo Testamento, e aí o apóstolo Paulo, escrevendo referente ao seu tempo, ele vai descrever o seu tempo, e na realidade ele está relatando ali o que os seus olhos contemplavam. Ele dizia: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Era isso que Paulo estava descrevendo, ou escrevendo, quando descreveu a sociedade de seu tempo. Uma sociedade sem Deus, uma sociedade onde Jesus não faz parte da história deles. E olha só, irmãos, a Bíblia diz que isso vai piorar, porque lá em 2 Timóteo capítulo 3, ele inclusive diz que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis, porque os homens seriam avarentos, arrogantes, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, caluniadores, sem domínio de si, desobedientes aos pais, mais amantes dos prazeres que amantes de Deus. Ou seja, a Bíblia nos dá a entender que a tendência é cada vez piorar mais. E aí você deve pensar, mas o que tem a ver com esse texto que nós lemos de Isaías? Os profetas, como eu disse, eram aqueles que Deus levantava para justamente denunciar o pecado. É por isso que hoje, meus irmãos, a gente precisa desconfiar daqueles que se autodenominam profetas, mas eles jamais denunciam o pecado, eles só lançam profecias de coisas boas. Profeta que não denuncia pecado não é profeta, é falso profeta, né? Então o profeta lá no Antigo Testamento era aquele que Deus levantava para denunciar os erros da nação de Israel. E aí, acompanhado com a denúncia desse erro, eles sempre vinham na sequência da mesma palavra. Os irmãos podem observar quando forem ler lá Isaías, Amós. Existem alguns profetas que se destacam nessa denúncia, né, da nação de Israel: Isaías, Amós, Jeremias, né? E aí então, acompanhado dessa denúncia, também já vinha a palavra de julgamento. Deus dizendo assim: eu vou lançar meu juízo, eu vou julgar a nação de Israel. Mas ao mesmo tempo que Deus lançava a palavra de julgamento, Deus também já dizia: mas eu vou restaurar, e eu vou fazer surgir um novo tempo, e vai ser diferente. E é essa palavra que nós aqui acabamos de ler, baseado na passagem de Isaías 32. Deus, Ele vai trazer uma palavra de esperança para o povo de Israel.
porque o contexto, naquilo que já vem lá desde o capítulo 30, até mesmo antes do capítulo 30, 28, 29, 30, 31, Deus ele está denunciando a nação de Judá. Deus está trazendo à tona os pecados da nação, e agora ele entra para o capítulo 32 e ele traz uma palavra de esperança. Mas ele também não omite em afirmar que ele vai trazer a sua palavra de juízo. E por final, ele vai novamente, como ele diz, restaurar para surgir um novo tempo. E eu fico pensando, meus irmãos, que a igreja do Senhor é parte deste cumprimento. Porque, sabe, meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo, ela é cumprimento das profecias que Deus já lançara lá no Antigo Testamento, porque nós somos o reino de Deus no sentido espiritual. Se lá fora o mundo está nas suas mazelas, se lá fora o mundo está sendo derrotado, destruído, porque já não existe mais valor à vida, porque já não existe mais consideração, não existe mais ética, na igreja do Senhor precisa ser diferente, amém? Porque a igreja do Senhor, ela retrata os valores do reino de Deus. A igreja de Jesus retrata os valores do reino de Deus. E glórias a Deus por essa tão preciosa e maravilhosa verdade. Aqui no texto eu quero destacar três palavras que Deus lança como promessa de um novo tempo que Ele vai lançar para a nação de Israel. A primeira delas, quando lá no versículo 1 ele diz assim: eis aí está quem reinará, eis aí está que reinará um rei com justiça e retidão. Quem você acha que é esse rei, meus irmãos? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é este rei. Jesus Cristo é o rei dos judeus, como diziam os magos. Aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Jesus Cristo, que é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, conforme diz Apocalipse 19. Jesus Cristo, que é o rei que foi ali reconhecido, que foi ovacionado num primeiro momento, embora não bem compreendido, porque Jesus num primeiro momento ele vem e traz o reino num sentido espiritual. É por isso que ele disse que o reino de Deus não vem com visível aparência, mas o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus já se manifestou através da vida do seu rei Jesus Cristo, na vida daquelas pessoas que já se entregaram para Ele. E quando se entregaram para Ele, agora vivem não mais a velha vida, não mais a velha mentira do mundo, a falsidade do mundo, a maldade do mundo, a iniquidade do mundo, mas agora eles vivem os valores do reino, eles vivem a verdade do reino, amém? Eles propagam as virtudes do reino. É como nos diz a palavra, Ele nos tirou do império das trevas, a fim de que nós pudéssemos transmitir as virtudes daquele que nos tirou do império das trevas, para proclamar o Senhor Jesus Cristo, a sua verdade, o Cristo que liberta, o Cristo que transforma, o Cristo que restaura, o Cristo que faz nova vida, o Cristo que, como diz na sua palavra, faz tudo novo, porque Ele tem o poder para fazer tudo novo, amém? Então este é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Diz-nos a palavra de Deus que um dia Jesus Cristo voltará, conforme diz Mateus 24:30, um dia Ele voltará, e Ele vai voltar com grande poder e glória, e ao voltar para buscar o seu povo, aí sim Ele vai estabelecer definitivamente o reino de Deus. Mas enquanto Jesus Cristo não voltar, o reino de Deus, ele já é manifesto na vida daqueles, no sentido espiritual, no coração, através de uma vida transformada. É por isso, meus irmãos, que a igreja de Jesus, ela tem o compromisso, a responsabilidade, e diríamos também, como quase que é uma palavra que hoje em dia parece que não é muito bem, como é que a gente usa da expressão, não é politicamente bem correta, né? Não é politicamente correto usar, mas é uma obrigação. A palavra obrigação, ela, dependendo do contexto, ela pode soar como um palavrão, né? Mas é isso mesmo, a igreja ela tem responsabilidade,
compromisso e obrigação de viver e retratar os valores do reino de Deus. Por que os irmãos acham que Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele vai exortar a igreja a respeito de vários problemas da igreja de Corinto? Problema de divisão, problema de facção, problema de moralidade, e enfim, problema de litígio entre os irmãos, tantas coisas, porque a vida que os irmãos estavam ali vivendo não retratava o reino de Deus. E aí quando, por exemplo, ele vai exortar a respeito de um pecado que surgiu, de um membro da igreja que estava ali deitando-se com a própria madrasta, e ele diz: porque eu ouvi a respeito de vocês coisa que nem no mundo lá fora se ouve. Ou seja, vocês precisam retratar os valores do reino, não os valores do mundo. E aí a gente sempre fala, meus irmãos, que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, amém? Mas quando a gente olha para esse versículo, a gente sempre pensa que o ser nova criatura é apenas deixar de beber, é deixar de fumar, é deixar de ir no baile, é deixar de ser adúltero, é deixar de ser mentiroso, é tudo isso, mas é também pregar o amor, viver o amor, ser solidário, deixar de ser egoísta, deixar de ser fofoqueiro, enfim, um montão de coisa. Porque o velho mundo já não pertence mais para mim, os valores do mundo já não pertencem mais para mim, a mentirinha do mundo que antes dava certo para mim, agora não pode mais fazer parte da minha vida. A malandragem que antes fazia parte da minha vida, agora não pode mais fazer parte da minha vida. Se antes eu via alguém desfalecendo porque ele tinha necessidade e eu não estava nem aí para a dor dele, porque eu era egoísta, eu era individualista, agora eu não posso mais, porque o amor de Deus no meu coração me impulsiona a olhar para o necessitado e dizer: eu estou aqui e eu quero te ajudar, porque você é um necessitado. Você é um moribundo, você é alguém que precisa, e outrora eu também um dia precisei, e alguém me contemplou com o amor de Cristo, e Ele me resgatou. É por isso que a igreja não pode ser individualista, a igreja de Jesus Cristo não pode ser egoísta, a igreja de Jesus, ela precisa retratar o reino de Deus, porque o reino de Deus, conforme diz o apóstolo Paulo, não é comida nem bebida, mas é alegria, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se lá fora há injustiça, se lá fora há maldade, se lá fora há iniquidade, a igreja precisa retratar, porque ela vive o Rei que é justo, e ela vive o reino de Deus. Glória a Deus, amém? Mas infelizmente, meus irmãos, nós, como eu disse, vivemos numa sociedade completamente deturpada. Nas palavras de Isaías, indo ao texto, ele vai nos dizer lá nos versículos 2 ao 4: cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrente de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Isso é uma linguagem muito comum na linguagem dos profetas com a poesia hebraica. O que ele está querendo aqui dizer? Resumindo em outras palavras, há uma dinâmica de solidariedade. Tenta imaginar o versículo 2: cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade. Sabe quando você pode ajudar o teu irmão na tempestade que ele está passando? E você diz assim: ó, estou aqui contigo, eu vou ser o teu refúgio, nós vamos passar junto essa tempestade. Sabe quando você pode dizer para o teu irmão assim: ó, vem aqui porque eu quero ser o teu esconderijo, eu quero que o meu abraço seja o teu esconderijo na tua hora de dor. Sabe quando ele diz assim: as torrentes de águas em lugares secos, quando você vê a vida do teu próximo, ele está sedento, e você diz assim: eu tenho a água da vida para dar para você. É como Jesus quando estava na fonte de Jacó, e ele disse para aquela mulher: eu sou a água da vida, eu posso saciar a tua sede. Essa água aqui você vai voltar a ter sede, mas a água que eu tenho para te oferecer é para a vida eterna, porque a alma dela era sedenta. A igreja, ela precisa viver essa dinâmica, essa solidariedade.
É por isso que a igreja, meus irmãos, primitiva, eles olhavam para a igreja primitiva e há expressões que se dizem lá, e a igreja caía na graça do povo. Porque as pessoas olhavam para a igreja primitiva, lá na igreja de Atos, e aquilo que a igreja vivia, eles não encontravam lá fora, e aquilo causava-nos de forma admiração. A justiça que havia na igreja não havia lá fora. E isso diz-nos a palavra que a igreja caía na graça do povo. Isso que é maravilhoso, meus irmãos. Porque nós temos um rei, e como diz a palavra, um rei com justiça e em retidão. Talvez hoje os nossos governantes, os governantes mundiais só decepcionam. Muitas promessas e muito pouco cumprimento. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele no primeiro momento já está suprindo a necessidade de cada um dos seus, mas um dia Ele reinará, e diz-nos a palavra, conforme diz Apocalipse 21, 3, 5, vai ser um mundo perfeito, onde já não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, nada disso, porque todas essas coisas se passaram, e tudo se fará novo, amém? Uma mãe nunca mais vai chorar pelo enterro do seu filho, uma esposa nunca mais vai padecer porque o seu marido morreu lá no mercado, porque eles foram para comprar e ela não voltou mais com o seu marido, porque no dia em que o Senhor Jesus estabelecer definitivamente o seu reino, não haverá mais nada disso, e glória a Deus por isso. Mas enquanto não se concretizar, nós vamos vivendo e praticando a justiça do reino. A segunda, meus irmãos, que a gente percebe no texto, é com o julgamento. Eu não li do versículo 9 até o 12, mas Deus faz referência às mulheres, e se você não entender, não procurar pesquisar por que Deus faz referência às mulheres aqui, levantai-vos, mulheres que vivem despreocupadamente, ouvi a minha voz, vós filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a um ano e dias virei a tremer a mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres que vivei despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiantes, despivo-vos, e ponde-vos desnudas, cingi-vos com panos de saco os lombos, batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, o fel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e para os pastos e os rebanhos. Por que Deus faz referência às mulheres? Será que as mulheres eram os maiores problemas da sociedade daquela época? Não. Aqui, meus irmãos, é necessário fazer uma pesquisa e entender que estas mulheres provavelmente eram as mulheres dos corruptos, dos que oprimiam a sociedade naquela época. Eram as mulheres que gozavam de uma vida muito boa, plena, porque os seus maridos, ou eles eram magistrados, ou eles tinham algum cargo na vida lá do governo, e eles eram corruptos. E elas viviam uma vida regalada, enquanto os demais da população, as demais mulheres, os homens da população sofriam. Uma sociedade injusta. E aí Deus diz assim: eu vou trazer o meu julgamento, eu vou punir tudo isto. É isso que Deus está dizendo. Uma outra manifestação de um novo tempo que Deus está propondo é que Ele vai trazer o seu julgamento. E uma coisa é certa: tudo aquilo que está sendo hoje praticado de forma injusta, toda injustiça, toda maldade, um dia vai ser punido. É por isso que Jesus Cristo ele disse: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eles serão fartos. Nada vai ficar em branco. Nada vai passar, meus irmãos. Tudo vai passar pelo crivo de Deus. Tudo vai passar pelo julgamento de Deus. E é como diz a palavra do Senhor, e eu quero aqui ler dois textos que são importantes. Romanos, o apóstolo Paulo,
escrevendo, ele diz assim, nas seguintes palavras, os irmãos também não precisam abrir, a fim de que nós possamos ganhar tempo. Ele diz assim lá em Romanos, no capítulo 2, em um de seus versículos: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumula contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna para aqueles que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e vida incorruptível, mas ira e indignação aos facciosos, aos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. A palavra de Deus diz que Deus vai julgar e punir toda a maldade. Amém? E por fim, meus irmãos, o terceiro e último elemento como característica desse novo tempo é o derramamento do Espírito Santo. Se você percebeu, lá no versículo 15 ele diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Esse versículo pode ser traduzido, meus irmãos, de uma outra forma: até que se derrame o poder criador lá do alto. Porque somente Deus tem o poder de transformar a mais triste realidade, a mais difícil realidade, e isso Ele faz por intermédio do seu Espírito Santo. No primeiro momento, meus irmãos, ali no nascimento da igreja, o Espírito Santo ele desce e capacita aqueles 120, e aqueles 120, sob a liderança dos apóstolos, eles vão crescendo, e aquela igreja vai tomando forma, vai tomando volume, e aquela igreja vai impactando o seu tempo, a sua sociedade, o mundo da época. Se hoje, meus irmãos, nós não estamos num caos, embora já estamos num caos, porque as pessoas elas estão perdendo os valores, mas se hoje conseguimos chegar até aqui, nós podemos dar graças aos valores do cristianismo. E eu quero dar um exemplo para que os irmãos entendam o quanto a palavra de Deus através da igreja impactou o mundo e o Espírito Santo usando a vida do povo de Deus. No mundo romano era muito comum o descarte de bebês. Já ouviu falar dessa história? O descarte de bebês, principalmente os bebês do sexo feminino, irmãos, porque era um mundo naquela época que se dava muito valor ao sexo masculino. Então, quando uma família, principalmente o homem da casa, no mundo romano, grego-romano, quando eles queriam um filho e vinha uma menina, o pai ele tinha toda a liberdade, não era errado para aquela sociedade ele descartar o bebê. Já pensou? Que horror isso! Não quer, a gente não quer uma menina, vamos descartar, como quem joga no lixo. Era muito comum isso naquela época. Sabe quem que mudou isso, meus irmãos? O cristianismo, a fé cristã, porque a igreja começou agora a resgatar aquelas crianças que iam sendo jogadas fora. Foi a igreja que começou a implantar um novo sistema de valores. E se hoje cada vida é importante, se cada vida, menino, menina, é importante, graças aos valores da palavra de Deus. Mas isso, meus irmãos, porque o Espírito Santo usou a vida daquela igreja. O Espírito Santo tem usado a vida da igreja no decorrer desses 2000 anos. E o Espírito Santo, Ele quer continuar usando a minha e a tua vida nos dias de hoje. Se existem tantas coisas erradas, se existem tantas injustiças, nós precisamos pedir com que Deus conceda cada dia mais da unção do seu poder, da unção do seu Santo Espírito, para que nessa autoridade do Espírito Santo do Senhor, nós possamos fazer a diferença, e resgatar vidas, e resgatar almas, e pregar justiça, e conforme diz o apóstolo Paulo, sejamos nós cheios do fruto da justiça. Amém? Para uma sociedade injusta, nós precisamos ser aqueles que pregam a justiça, e glórias a Deus por isso. Eu queria terminar citando o versículo 8, por isso que eu li ele 2 vezes antes. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. O apóstolo Paulo disse algo muito semelhante
Ele disse assim: e não cansemos de fazer o bem, porque se nós não desfalecermos, nós vamos colher no tempo certo. Amém? Sabe que muitas vezes, meus irmãos, diante de tantas maldades, tantas injustiças, chega um momento que parece que dá uma sensação de que fazer o bem não está valendo muito a pena. Mas Deus diz: continue fazendo bem, persevera. Se lá fora, como diz nas palavras do profeta Isaías, existe impiedade, existe mentiras, existe fraudulento, existe intrigas, o nobre é contrário. O nobre, ele projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele persevera. Ele persevera. Então persevera no propósito de Deus. A cada dia coloca como uma meta na tua vida e diga: Senhor, eu quero fazer a diferença hoje. Eu quero que o Senhor me use como instrumento teu para abençoar alguém no dia de hoje. Faça essa oração ao Senhor e faça a diferença aqui em Santo Cristo. Faça a diferença onde quer que o Senhor te enviar, para que em Cristo Jesus, para que na minha e na tua vida o nome de Jesus Cristo seja glorificado e o reino de Deus possa se expandir com novas